A Rússia está atordoada. O que deveria ter sido um avassalador ataque aéreo da Rússia acabou sendo praticamente inútil, pois a Ucrânia obliterou a barragem de mísseis em questão de minutos. Enquanto os mísseis do presidente russo Vladimir Putin se desintegravam diante de seus olhos, ele se pergunta: o que precisa fazer para vencer a batalha aérea nos céus ucranianos? A resposta é que ele precisa fazer muito mais do que está fazendo agora. Especialmente porque a Ucrânia está mostrando que está ficando mais forte a cada dia, quebrando recordes e provando que pode usar defesas aéreas feitas na Europa, tão bem quanto os sistemas fornecidos pelos Estados Unidos da América, em que anteriormente confiava. Em abril, 27 operadores de um sistema de defesa aérea, NASAMS, entregaram um relatório impressionante sobre sua mais recente conquista. Derrubamos 11 mísseis de cruzeiro em um único engajamento antiaéreo, que não durou mais de 2 minutos, afirmaram os operadores do NASAMS. Propagandistas russos costumam culpar nossa defesa aérea, mas isso é uma mentira completa. Se o míssil Advanced Medium Range Air-to-Air Missile Centena e 20 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile não atingir seu alvo, ele se autodestrói no ar. Ele não possui o mesmo poder explosivo dos mísseis balísticos russos. Há muito para desvendar nesta afirmação. Sobre os êxitos ucranianos, abater 11 mísseis em 2 minutos pode ter estabelecido um novo recorde para as defesas aéreas do país. Isso mostra que a Ucrânia tem sistemas em vigor para eliminar os mísseis da Rússia em massa, limitando a capacidade de Putin de bombardear as cidades e a infraestrutura-chave da Ucrânia. Mas a menção aos mísseis Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 100 e 20 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile também é interessante, porque a Rússia alegou que este míssil é a razão pela qual os ataques aéreos da Rússia estão causando tantas baixas civis e danos à infraestrutura na Ucrânia. A lógica de Putin é um tanto distorcida quando se trata desses mísseis. Os propagandistas russos parecem alegar que os mísseis disparados pelo país não atingem alvos civis na Ucrânia. A culpa é do uso ucraniano dos AIM-120 Abrams. Esses mísseis estão perdendo seus alvos, sugere a Rússia, levando-os a cair na Ucrânia. A Rússia está tentando afirmar que a Ucrânia está se atacando acidentalmente com seus próprios mísseis. A menção da Ucrânia sobre a capacidade do Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile de explodir no ar após perder um alvo revela que essas alegações são falsas. Voltando à incrível defesa da Ucrânia, Kirill Piretiatko aponta que a Ucrânia alcançou algo que nenhum outro país conseguiu. Possivelmente quebramos recordes mundiais em velocidade de recarga. Estamos prontos para continuar defendendo nosso país enquanto tivermos os mísseis, disse Piretiatko em um vídeo ao anunciar a destruição da barragem de mísseis da Rússia. Em uma batalha de defesa aérea, derrubamos 11 mísseis de cruzeiro. A operação durou não mais que 2 minutos. Piretiatko liderou a defesa. Ele é o chefe da unidade que já destruiu mais de 150 alvos aéreos até agora, a maioria deles sendo mísseis de cruzeiro russos. Adicione mais 11 a esses números graças à obliteração de 27 de abril. Não se sabe quais mísseis a Ucrânia conseguiu abater, o que se sabe é o sistema de defesa aérea que ela usou. O Sistema de Mísseis de Defesa Aérea Avançado Norueguês, que significa Sistema de Mísseis de Defesa Aérea Avançado Norueguês, é classificado como um sistema de defesa aérea de médio a longo alcance, de acordo com o reconhecimento do Exército. Foi criado como um projeto conjunto entre a Noruega e os Estados Unidos da América, desenvolvido pela Defesa Kongsberg, da Noruega. Trabalha ao lado do fabricante de armas dos Estados Unidos da América, Raytheon, para desenvolver o sistema, que entrou para o exército norueguês em 2015. Existem várias versões do sistema de defesa aérea. Por exemplo, o Sistema de Mísseis de Defesa Aérea Avançado Norueguês 2 atualizou o radar terrestre do sistema, tornando mais fácil detectar ameaças iminentes. Há também o Sistema de Mísseis de Defesa Aérea Avançado Norueguês 3 a considerar. Introduzido em abril de 2019, o Sistema de Mísseis de Defesa Aérea Avançado Norueguês 3 atualizou o centro de distribuição de fogo do sistema e introduziu um novo console, ADX. Também revelou ajustes nos recipientes MK
2 do lançamento, permitindo que o sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês dispare mísseis Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, Extended Range ou mísseis de alcance estendido e mísseis Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 9X Side Wonderblock. 2. Além dos Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 100 e 20 AMRAAMs, que a Ucrânia usou para derrubar os 11 mísseis russos. Então, como funciona o sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês? Cada sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês possui 3 lançadores de mísseis, com capacidade para até 6 mísseis cada. Armazenados dentro de recipientes protetores prontos para lançamento, o sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês cobrem todo o trabalho até o lançamento. O sistema serve como um vetor de transporte para esses mísseis, além de oferecer aos seus operadores a capacidade de mirar e disparar suas munições. Também é um lançador inteligente. O sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês tem um lançador remoto controlável a até 15 milhas e meia de distância, o que é crucial. Isso permite que os operadores do sistema fiquem a uma distância segura enquanto usam o sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês para eliminar ameaças aéreas que se aproximam. Caso um míssil russo consiga atingir o sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês, esses operadores podem deixá-lo para trás enquanto fogem para um território seguro. O sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês também é rápido e modular. Um único lançador pode disparar todos os seus 6 mísseis em questão de segundos, com cada um desses mísseis então se dirigindo a um alvo diferente. A Ucrânia também tem a opção de conectar até 12 desses lançadores em um único sistema NASAM, todos controlados a partir de um único ponto. Por que isso é importante? Essa conexão dá à Ucrânia a opção de disparar até 72 mísseis de um local, com cada um focando em um alvo individual e sendo lançável dentro de 15 segundos após a entrega de uma instrução. Claro, essa velocidade e modularidade não significariam muito. Se os mísseis de Nassim falhassem, a Ucrânia não precisaria se preocupar nessa área. O principal míssil de Nassim é o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, mencionado anteriormente, primeiro implantado em setembro. O AIM-120 é atualmente usado por mais de 35 países, incluindo Ucrânia, Estados Unidos da América, vários aliados da OTAN e até nações na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio. Ele é projetado para engajar diversos alvos aéreos, desde jatos de combate inimigos até bombardeiros e mísseis de cruzeiro. O último é provavelmente o que a Ucrânia destruiu em 27 de abril. Assim como os NASAMs, existem várias variantes do Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120. O Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120A é a versão original de produção do míssil e apresenta a produção de foguete de combustível sólido combinada com um simples sistema de orientação por radar ativo. O Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120B, atualizado, adiciona software eletrônico à mistura, oferecendo ao míssil defesas-chave contra as contramedidas eletrônicas da Rússia. Um sistema de navegação inercial também foi adicionado ao míssil, melhorando sua capacidade de corrigir o curso em pleno ar. 100 on o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120. 100 vem um alcance melhorado e melhor manobrabilidade no ar. Mais tarde, melhorias até o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120C7 introduziram ainda mais aprimoramentos no alcance do míssil, sistemas de orientação e no geral. Todas as versões do AIM-120 estão equipadas com uma ogiva de fragmentação de alto explosivo de cerca de 20 kg, o que lhe confere alta letalidade. O míssil pode atingir velocidade máxima de Mach 4 quando lançado, rápido o suficiente para eliminar a maioria dos alvos aéreos, exceto mísseis balísticos. A variante mais recente, o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 100 e 20-500 tem um alcance de até 97 milhas náuticas. A maioria dos mísseis disponíveis para os ucranianos tem um alcance de cerca de 50 a 96,5 quilômetros náuticas.
É um míssil extremamente poderoso. Graças ao sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês, a Ucrânia pode preencher os céus com mais de 70 deles em um único engajamento. O sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês também é capaz de disparar mísseis Advanced Medium Range Air-to-Air Missile de longo alcance e o AIM-9X Sidewinder. Como mencionado anteriormente, esse míssil, que é fabricado pela Raytheon, é tipicamente um míssil Arar carregado em jatos de combate. O sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês foi modificado para disparar um míssil de 84 kg com sistema de orientação por infravermelho e uma poderosa ogiva de fragmentação por explosão anular. Oficialmente, o alcance e a velocidade do AIM-9X são classificados, porém, acredita-se que ele atinja Mach 2.5, segundo o Exército, e tem um alcance que fica entre 20 e 22 milhas. O ponto aqui é que o sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês oferece à Ucrânia muitas opções de poder de fogo. Em 27 de abril, ele usou essas opções com total eficácia, se afastando do poder de fogo. A outra grande vantagem do sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês é sua mobilidade. Os lançadores do sistema são transportados em caminhões Scania 113 H6X6. Na Noruega, no entanto, também pode ser transportado via helicóptero e a aeronave C-130. Novamente, isso é enorme para a Ucrânia. Essa mobilidade permite que a Ucrânia voe um sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês para qualquer região que mais precise dele, antes de usar caminhões para posicioná-lo perfeitamente para eliminar os mísseis russos que estão chegando. Adicione a tudo isso o radar Sentinel F1, ANMPQ 64 do Sistema de Mísseis de Defesa Aérea avançado norueguês, que fornece imagens tridimensionais do entorno do lançador e sensores tanto infravermelhos quanto eletroópticos. E você obtém um lançador extremamente preciso. Todas essas características são controladas por um posto de comando apelidado de Centro de Distribuição de Fogo, que fornece controle de comando, computadores, comunicação e inteligência, tudo em um único pacote. Essas características combinadas resultam em uma arma extremamente versátil e precisa. Em 27 de abril, a Rússia descobriu o quão bem a Ucrânia pode usar seus Nazans para dizimar mísseis russos que se aproximam. Mas aqui está a coisa mais aterrorizante para Putin. A Ucrânia derrubou 11 mísseis russos em 2 minutos. Sua façanha mais impressionante em uma semana em que destruiu centenas de mísseis e drones russos. O Kyiv Independent diz que a semana que antecedeu o dia 28 de abril viu a Ucrânia derrubar impressionantes 442 drones Shahid Kamikaze russos, além de outros 230 drones. No que diz respeito aos mísseis, a Ucrânia eliminou 31 dos mísseis de cruzeiro KH-101 e KH-55 submarino da Rússia, juntamente com 7 dos mísseis balísticos Iskander do país, 6 mísseis de cruzeiro Kalibr e 4 dos mísseis guiados de lançamento aéreo KG-59 e KH-69 da Rússia. Esses dados revelam pistas sobre os 11 mísseis destruídos pela Ucrânia. Com Nassim, o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120S de Nassim pode atingir mísseis balísticos, indicando que o Iskander não é mais uma ameaça. O mesmo vale para as centenas de drones que a Ucrânia derrubou durante a semana, pois Piret Yevgor foi muito claro sobre como a Ucrânia usou Nassims para eliminar os mísseis 11 Missiles. Isso nos deixa com os mísseis de cruzeiro, o KH-101, o KGOA-55 submarino, o KGOA-69 e o KGOA-59. A Ucrânia não informou quais mísseis foram destruídos pelos Nazans, mas isso não é relevante. Os 4 têm grande poder destrutivo, então eliminar qualquer um é uma vitória significativa para a Ucrânia. O KH-101, em particular, é um míssil aterrorizante porque é capaz de carregar tanto ogivas convencionais quanto ogivas nucleares com rendimentos de até 20 quilotoneladas. No lado convencional, a Rússia pode equipar o míssil com munições penetrantes, de fragmentação e de alto explosivo, todas as quais podem viajar até 1.864 milhas antes de atingir seu alvo.
E dado que uma única ogiva KH-101 pode pesar 992 libras, a pura força destrutiva que mesmo um desses mísseis representa significa que eliminá-lo é uma prioridade para a Ucrânia. A detecção de um míssil de cruzeiro nos céus não implica que os outros mísseis lançados pela Rússia na última semana sejam menos ameaçadores. O KH-55 também é capaz de transportar ogivas convencionais e nucleares, sendo que as primeiras pesam cerca de 900 libras. No que diz respeito ao nuclear, um KH-55 pode carregar uma ogiva com um rendimento de até 250 quilotons, tornando-o 10 vezes mais perigoso que o KH-101. No entanto, os KH-55 são subsônicos, o que significa que os Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120S e os disparos, sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês, podem facilmente alcançá-los, e eles têm um alcance menor que o KH-101. O KH-69 e o KH-59 também são armas aterrorizantes. O primeiro também é uma arma subsônica, que normalmente é disparada de um jato de combate russo, como um Su-30 ou Su-35. Ele carrega uma ogiva pesando até 683 libras e tem um alcance de 248 milhas. Isso é bem mais curto que o KH-101 ou o KH-55. Embora esse alcance não impeça a Rússia de usar o míssil para atacar a Ucrânia, Putin frequentemente comanda suas forças para lançar mísseis logo atrás das linhas de frente. O KH-69 tem alcance mais do que suficiente para atingir muitos alvos ucranianos nessa situação. O mesmo vale para um KH-59. Seu alcance de 177 milhas significa que é o mais fraco dos 4 mísseis de cruzeiro em termos dos tipos de alvos que é capaz de atingir. No entanto, a Rússia ainda pode lançar esses mísseis de trás das linhas de frente para causar danos. E dado que o míssil tem um poder explosivo semelhante a um KH-69, é uma boa opção para Putin ter. Talvez seja esse o ponto. Embora ainda não se saiba qual desses 4 tipos de mísseis a Ucrânia destruiu em seu desdobramento de Nassim, o que é certo é que todos os 4 são perigosos. É possível que a Ucrânia até tenha abatido vários desses diferentes tipos de mísseis. Isso causa um sério prejuízo nas capacidades de longo e curto alcance de Putin. O que leva a outra pergunta. O que significa para a guerra a destruição pela Ucrânia de 11 mísseis de cruzeiro russos com Nassims no dia 27 de abril? A primeira coisa é que a Ucrânia provou um ponto para a Rússia. Pense em tudo o que foi mencionado até agora sobre a pura força destrutiva dos mísseis de cruzeiro que a Rússia está enviando para a Ucrânia. Até o mais fraco deles carrega cerca de 900 libras de força explosiva. Compare isso com um projétil de artilharia russo de 152 milímetros, que contém cerca de 14 libras de explosivos. E você vê uma diferença gritante. Um único KNH-69 ou KNH-59 é mais de 48 vezes mais poderoso que um projétil de artilharia. Os mísseis de cruzeiro russos mais potentes são até 64 vezes mais poderosos. Adicione o potencial de carregar alguns desses mísseis com ogivas nucleares e os ataques aéreos da Rússia causam sérios danos às cidades e infraestrutura da Ucrânia. Ao usar NASAMS para abater 11 desses mísseis, a Ucrânia enviou um recado à Rússia. Ela pode mirar e eliminar esses terríveis mísseis, limitando a capacidade de Putin de danificar suas cidades e infraestrutura. Ademais, a Ucrânia possui mais NASAMS e mísseis AIM-120 preparados para uso. Piotr Yekov deixou isso claro quando disse que a Ucrânia era capaz de realizar façanhas como o que foi visto em 27 de abril constantemente. Os NASAMS já são conhecidos na Ucrânia. Eles estão em serviço desde novembro de 2022, quando os Estados Unidos da América entregaram as primeiras baterias do sistema de mísseis. Mas a destruição pela Ucrânia de 11 mísseis russos em 2 minutos demonstra que ela dominou um sistema defensivo que causa grandes problemas para Putin. Isso resulta na redução da ameaça aérea russa. Mais de seus mísseis de cruzeiro serão abatidos dos céus pelo sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês no futuro, deixando a Rússia cada vez mais dependente de drones lentos e mísseis balísticos. Os últimos estão em falta, com os primeiros sendo alvos mais fáceis para os muitos outros sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Não se engane, o domínio da Ucrânia sobre o sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês é um grande problema para Putin.
também não poderia ter vindo em pior momento para o líder da Rússia, já que ele se concentra ainda mais intensamente na guerra aérea. Nos últimos meses, Putin tem visado cada vez mais os centros populacionais civis na Ucrânia. Isso ficou evidente em 24 de abril, quando ele lançou um massivo ataque de drones e mísseis contra Kiev, matando 12 e ferindo pelo menos 90 pessoas, incluindo crianças. No início de abril, Putin lançou um ataque aéreo semelhante em Sumy, matando 34 e ferindo 117. A Rússia parece estar usando a tática de aterrorizar a população ucraniana durante as negociações de paz em andamento. E ele está fazendo isso por um motivo claro. O momentum está mudando na guerra da Ucrânia. Embora a Rússia agora afirme que retomou completamente Kursk, que a Ucrânia contra-invadiu em agosto de 2024, seu progresso na própria Ucrânia diminuiu para um rastejar. Por exemplo, em março de 2025, ela capturou 55 milhas quadradas, ou 78 milhas quadradas na Ucrânia, dependendo se você acredita nos números do Ministério da Defesa do Reino Unido ou do Instituto para o Estudo da Guerra. Ainda assim, os números mostram uma grande queda nas capturas russas, mesmo em comparação ao início do ano. Por exemplo, em janeiro, as forças terrestres de Putin reivindicaram entre 126 e 165 milhas quadradas da Ucrânia. Está administrando menos da metade disso agora, e isso é um grande problema para Putin. Suas forças terrestres são menos eficazes do que nunca na Ucrânia. Isso é resultado da Rússia ter consumido a maioria de seus melhores tanques e blindados, além de uma crise de mão de obra devido às perdas significativas em mais de 3 anos de guerra. Com a Rússia perdendo eficácia em terra, recorre cada vez mais a ataques aéreos para atingir a Ucrânia. Tem funcionado, especialmente nas cidades da Ucrânia. Mas agora Putin tem que enfrentar o fato de que as defesas aéreas da Ucrânia estão se fortalecendo. O ataque de 27 de abril mostrou que a Ucrânia pode eliminar rapidamente mísseis russos importantes, impedindo que a maioria deles atinja seus alvos. Se a Ucrânia puder implantar um sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês no local certo, na hora certa. Se a Ucrânia conseguir obter mais desses sistemas de defesa aérea, Putin, precisando focar mais na luta aérea, pode gerar grandes problemas para a Rússia. Conforme mais mísseis russos são abatidos, menos danos são causados às defesas ucranianas. Menos danos significam que as já enfraquecidas forças terrestres de Putin estão mais vulneráveis, resultando em ainda mais mortes do lado russo. Ainda assim, Putin pode se consolar com a possibilidade de conseguir o apoio dos Estados Unidos da América. Ele já conseguiu isso em março, levando os Estados Unidos da América a suspenderem temporariamente a ajuda militar à Ucrânia. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, propôs um plano de paz, sugerindo que os Estados Unidos da América podem estar dispostos a reconhecer a Crimeia, anexada como território russo. Todos esses são bons sinais para Putin. Eles mostram que ele é capaz de influenciar as decisões dos Estados Unidos da América, possivelmente enfraquecendo a Ucrânia, quando o ímpeto parece favorecer Kiev. Putin pode achar que não precisa destruir a Ucrânia para dominar o país. Ao enfraquecer o apoio dos Estados Unidos da América, ele pode conseguir o que quer antes que seu exército se desintegre. O brilhante uso do sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês pela Ucrânia prova que Putin não pode confiar nessa estratégia. O sistema de mísseis de defesa aérea avançado norueguês é um sistema europeu de defesa de mísseis construído com a ajuda dos Estados Unidos da América. No entanto, o Nassim é norueguês e prova que as armas europeias são tão capazes de causar danos severos às ambições da Rússia, mesmo que os Estados Unidos da América se tornem menos um fator na guerra da Ucrânia. Pense no Nassim como um sintoma do despertar mais amplo da Europa para a verdadeira ameaça que a Rússia representa. Esse despertar foi a última coisa que Putin queria ver. Enquanto o líder russo busca retirar o apoio americano da Ucrânia, a Europa se mobiliza para garantir que as forças ucranianas possam continuar se defendendo. Isso é evidente pelos últimos pacotes de ajuda sendo anunciados em toda a Europa. A Noruega já está fornecendo NASAMS para 2025. A Suécia afirma que 1,290 bilhões em ajuda, incluindo poderosos lançadores de mísseis antitanque, FOR 1.400 mísseis TAL e mais de 1 milhão de rodadas de munição de 12,7 mm. Dinamarca, Suécia e Reino Unido estão se unindo para fornecer mais obuseiros e munições de artilharia à Ucrânia.
Mais drones estão vindo de fabricantes europeus como Helsing e similares dos Estados Unidos da América. Dinamarca e Canadá estão fornecendo veículos blindados novos e reformados para a Ucrânia. Estes são exemplos do esforço europeu para parar Putin. O uso de NASAMS pela Ucrânia evidencia isso. A Rússia não pode presumir que a perda dos Estados Unidos da América como apoiador da Ucrânia, supondo que essa perda até aconteça, levará a uma vitória russa. A Ucrânia ainda tem muito apoio de seus parceiros europeus. Nassim nos mostra que esse apoio tem um impacto enorme, capaz de impedir Putin de usar as estratégias que ele precisa para tomar a Ucrânia. Mas o que você acha do recorde de implantação do Nassim na Ucrânia? As coisas estão se preparando para ver ainda mais armas europeias causando impacto na guerra da Ucrânia? A Ucrânia usará os Nassims para eliminar ainda mais mísseis russos? Compartilhe suas ideias nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.